Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Você e a Pandemia, com o palestrante Ciro Silvano, ocorrida no dia 8 de agosto de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Vamos, irmãos, então, neste momento que a distância física nos separa, sabemos que as nossas mentes, as nossas almas se entrelaçam nos espaços, vencendo as distâncias de centenas ou milhares de quilômetros. Isso nada significa para a união nesse cosmos. Por isso que neste momento, pedindo a Jesus que nos ampare, que os amorosos espíritos, especialmente os mentores da nossa Casa do Caminho, possam harmonizar esse espaço virtual. Certamente a nossa casa física retransmitindo isso presencialmente para os espíritos que lá estão nesse momento. Estamos certos, Jesus, do teu amparo. E é com essa segurança que em teu nome, Jesus, em nome dos amorosos espíritos, sobretudo de Deus, nosso Pai, nosso Criador, damos por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Que assim seja. Nós vamos iniciando com um histórico de pandemia. E eu trouxe um registro aqui, um registro seguro da revista O Espírita, aqui de Brasília mesmo, não é? Uma revistinha, uma pequena, grande revista, que trouxe um pequeno resumo na sua edição de janeiro de 2020. E diz ela assim, registrado pela OMS, as principais pandemias nos últimos 2 séculos. Iniciou ali, em 1918, da gripe espanhola, que ocasionou 50 milhões de mortos. Gripe espanhola. E a gripe espanhola levou o nosso irmão Eurípides Bassanufo, que aqui tem a história desse livro aqui, ó, O Apóstolo da Caridade. A gripe espanhola tirou, muito jovem, a vida física do nosso irmão Eurípides, ele que dedicou os seus últimos dias a socorrer essas pessoas. Ele que tinha farmácia homeopática e que cuidava pessoalmente dos feridos, dos deserdados, de todas as doenças, e na gripe espanhola ele fez uma diferença enorme ali em Sacramento e deu a vida cuidando de outras pessoas. Caminhando, nós temos em 1957 a gripe asiática, que decepou 2 milhões de pessoas. Em 1957, a gripe asiática, com mais 2 milhões de óbitos. Em 1968, tivemos a gripe de Hong Kong, 3 milhões de mortos. Em 1989, a gripe russa, com 1.500 mortos. Em 2009, né, já está mais próximo de nós aqui, a gripe suína por volta de 500 mil mortos. Em 2018, a tuberculose levou 1,5 milhão de mortos. Em 2018 também, hepatite B e C, 1,3 milhão. Então, e nós temos a presente pandemia, aqui no Brasil está quase 600, né? Quase 600, quase mais de 500 mil já de óbitos no nosso Brasil.
e mundo afora já está os milhões, que eu não sei exatamente. Espero que esteja decrescendo, confirme no mundo inteiro, né? Decrescendo o número de infectados. E isso não é novo. Nós buscamos na Revista Espírita, eu tenho aqui um volume dela, de 1867. É uma grossa revista. Essa revista, nesse volume, em julho de 1867, as comunicações daquela época, imagina como era, né? A ilha de Maurícia, e não Maurício, viu, Maurício? Não era a ilha sua, era ilha Maurícia, que era colônia francesa, e depois passou para... mudou de mão depois, mas naquela época, muito bem. Então, era no mês de outubro, os espíritos, por intermédio do médium Senhor T, registrado aqui na revista, Kardec registra nessa revista que o médium noticiava que naquela ilha estava dizimando, estava matando, depois de iniciado o diagnóstico, a demonstração da infectação, 24 horas matando, dizimando a ilha inteira. Isso em outubro. No mês de julho, que chegou a confirmação que isso era verdade, né? Então, as comunicações como eram, né? Também na Revista Espírita, do ano seguinte, em 1868, mais comunicação sobre epidemia. E dizia lá a mensagem dos espíritos elevados, que a pandemia havia necessidade de ser coletiva, desencarnação coletiva. Há uma necessidade. Esse vai e vem dos espíritos precisava ser acelerado, dizendo o espírito seguinte, que são como folhas de outono que caem para dar lugar a novas. Então, essa imagem poética, né, serve para a gente absorver isso, a desencarnação, com maior suavidade. E essa desencarnação coletiva, ela sempre esteve presente no universo, no globo terrestre, melhor dizendo. Então, porque no universo nós não damos notícia, né? Alguns planetas aí nos visitam dizendo que são muito mais elevados, né? Júpiter, Marte, e então nós temos que falar falar do nosso globinho. Quando a gente fala de mundo, nós estamos falando da nossa terrinha aqui. E o próprio essa pandemia, esses desastres, os flagelos coletivos, isso já foi previsto. Foi previsto e foi tratado e cuidado por Kardec no Livro dos Espíritos. Então, nós temos nas questões 737 e seguintes, Livro dos Espíritos, questões 737 e seguintes, que ele trata dos flagelos destruidores. E a pergunta, essa que citei, pergunta Kardec, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta dos Espíritos, para fazê-la progredir mais depressa. Olha só, e a gente se entristece, se desespera, alguns revoltam-se para fazer progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição
é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. E olha que coisa boa, né? Que notícia mais suave. E a 738, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode e emprega, né? Pode e emprega. Emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O nosso conhecido livre-arbítrio, né? O nosso conhecido livre-arbítrio de fazer ou não fazer e fazer as suas próprias escolhas. Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? É isso que vemos, não é? Os nossos profissionais de saúde, pessoas extraordinárias, que têm uma pessoa de bem, reconhecida às vezes na sua cidade inteira, no seu estado, no país, que sucumbe, dedicou a vida inteira ao bem e sucumbe. Nós tivemos aqui em Brasília 2 presidentes de centro espírita, inclusive um aqui, aí, vizinho nosso, da Casa do Caminho, né? A nossa querida e amada Beth. Então, mas sucumbe sim. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa que depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. É um relâmpago na eternidade, né? É apenas um relâmpago na eternidade. Mas a gente vive como se a vida fosse apenas essa existência, né? Qualquer aborrecimento, qualquer angústia é uma tragédia em nossa vida. E vamos saltar aqui lá para 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? E os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência e demonstrar a sua paciência e resignação. E até as guerras, olha só, até a guerra ainda há utilidade na guerra. Até na guerra. Não é só a revolução tecnológica que uma guerra produz. Não é que impulsiona também a moral, né? Também a moral. A pandemia veio demonstrar para nós a fragilidade da nossa vida, né? A fragilidade. Como nós percebemos, muitos de nós, quase todos, embora com conhecimento espírita, e esquecemos que é transitória, passageira, e a nossa existência aqui. E essa pandemia veio de maneira clara demonstrar a fragilidade da nossa vida. Mas os espíritos estão nos amparando. Basta a gente buscar esse amparo. E essa segurança, lá no final da nossa conversa, vamos fazer uma reflexão aqui, buscar cada um, aqueles que assim se quiserem pronunciar, o que fez nessa pandemia para buscar esse amparo. Nesse livro muito conhecido nosso, né? Acho que já foi lido por todos, né? No Rumo do Mundo de Regeneração. Ele foi escrito
Olha só, o prefácio dele, 27 de novembro de 20. 27 de novembro de 20. Ele já estava prefaciado. O livro já estava pronto, né? E ele diz, os espíritos superiores, com presença de Ismael, o mentor espiritual do nosso Brasil, de Bezerra de Menezes e tantos espíritos nobres, ele afirma: a fé amplia a imunidade. O equilíbrio mental, a irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços na caridade produz anticorpos que impedem a fácil contaminação. Não é Ciro que está dizendo isso. Ciro está retransmitindo o que está escrito aqui nesse livro luminoso. Luminoso, na responsabilidade da escrita de Manuel Filomeno de Miranda, registrando reunião no plano espiritual com a presença desses espíritos que alguns citei. Do anjo Ismael, Bezerra de Menezes. E ele afirma: a prece aumenta a imunidade do corpo e protege contra a Covid. Produz anticorpos que impedem a contaminação. Mas mesmo assim, nós sabemos que há dolorosos contágios, dolorosas ausências no plano físico de nossos amigos, de pessoas úteis. Nós tivemos em nossa casa a ausência do plano físico do nosso irmão Piesso, trabalhador da nossa casa, por muitos anos, conhecido de quase todos aqui, que mais de 2 meses permaneceu no hospital. E alguns outros irmãos valorosos como ele deixou o corpo físico levado por essa doença que até então os cientistas não têm o domínio completo dela, não têm o conhecimento dela completo. Nós tivemos na Casa do Caminho, nós falamos que a criança está protegida, está imune. Nós tivemos lá, no orfanato, já tivemos 4 casos, de 16 anos, de 11, de 15, e nenhum foi hospitalizado. Uma foi medicada, os outros 3 mas permaneceu lá, e nós tivemos esse caso agora na creche. Olha que a creche recomeçou o atendimento presencial tem poucos dias. E nós estamos com a presença por volta de 50% das crianças atendidas. Tivemos, a Rosana, então, teve de suspender o atendimento da sala inteira, da monitora, da professora, suspender e fechar a porta. Então, cumprir a quarentena em casa. Então, crianças de 4 aninhos. Observe que não poupa. Então, essa pandemia nos igualou a todos. Primeiro, começou a castigar os mais frágeis, os mais idosos. Depois, os idosos se protegendo, os mais jovens carreando o vírus para casa, até que começamos a chegar os cuidados, o conhecimento, como evitar, e fomos retornando à vida normal. Não sabíamos. Eu, quando tive o Covid lá no início do ano 2020, por volta de março, por aí, nos primeiros dias de março,
dizia que não era para ir para o hospital. Dizia que não era para ir para o hospital. E eu estava no... Começou aqui, né? Começou aqui. Meu enteado está na academia da PM aí. E indo todos os dias. Falei, vamos sair daqui, você fica aqui em casa e nós vamos para uma fazenda de um parente. Cheguei lá, a internet era ruim, fui para Coromandel, uma cidade pequena. Por algum motivo que eu não sei como, fui infectado. Não era para ir no hospital, só fui no hospital no terceiro dia, já ruim. Porque a orientação era essa, dos médicos. Mas nesse livro diz que nos primeiros sinais é para buscar o atendimento ao hospital. Como eu vi aqui, o livro é de início de 2020. Não é? Então, a orientação segura. Nos primeiros sinais, procure o tratamento. Mas naquela época não era isso. Não tínhamos essa orientação. Mas foi fácil, não fiquei internado apenas um dia e recuperamos. Mas a orientação, nós não tínhamos a orientação. Depois foi facilitando tudo. Foi facilitando. Hoje nós já temos trânsito, vamos ao trabalho e a Casa do Caminho, por exemplo, já voltou, como eu disse, o atendimento presencial da creche, do abrigo, do orfanato, nunca, não tinha como dispensar as crianças, porque elas moram lá, então não tinha como. Mas foi suspenso a visita dos familiares. Eu fiquei 60 dias sem entrar na casa, só vendo as crianças pela janela. Imagina, a gente acostumar, pega no colo, abraça, beija, faz pirueta, e aí, de repente, 60 dias sem tocar na criança, não, mais do que isso, pelo menos, sem entrar dentro da casa, não é? Sem beijar e sem abraçar, estamos até hoje ainda. Não é? Então, fomos adaptando. E os benefícios na pandemia? Quais os benefícios? Perdemos parentes, amigos. A nossa renda, de muitos, a renda foi reduzida, empresas fechadas, desemprego, isolamento de filho, de pai, de avô, de irmão, de familiares de maneira geral. Quantas perdas? E os benefícios? Quais foram os benefícios que trouxe a pandemia para nós? Especialmente os espíritas que somos meio otimistas, né? Nos chamam assim, meio otimista. A gente encara a tragédia tudo com facilidade e vamos levando a vida com facilidade. Nos veem assim, né? Mas quais os benefícios? Esse dia eu assisti uma palestra do vice-presidente da FEB, que eu achei bastante interessante o que ele falava. Ele que é uma pessoa muito cordata, muito serena, e ele dizia, eu fiquei muito impaciente, eu tive início de depressão, isso mexeu com muitas pessoas, né? Porque a gente pensa depressão, que diz por aí que é a doença do século, antes da pandemia já era, imagina depois, né, Cida? A Cida que lida com essas questões, que conhece bem isso, profissionalmente. Então, antes da pandemia, o ex-presidente da nossa FEDEF aqui, a Federação Espírita DF, o César Moutinho, ele pediu afastamento, porque estava em depressão. Ele declarou de maneira pública. Eu achei isso uma grandeza da parte dele. Porque aqueles que não são espírita pensam que o espírita está imune a essas coisas e está protegido dessas coisas. Não! A oração, como disse Manuel Filomeno, chancelado por esses espíritos, ela aumenta a imunidade, ela dá proteção, mas não é total. Porque se nós temos que o nosso chamado é agora, pronto, vamos. E o espírita passa por doença. Agora,
a obrigação nossa, o nosso dever é enfrentá-la de maneira diferente, né? Com fé, com confiança no poder divino. E dizia ele que um dos itens, dos pilares desenvolvido por nós nessa pandemia foi a alteridade, o cuidar do outro, né? Não basta, nessa pandemia não basta só eu cuidar de mim. Eu tenho que cuidar do outro. Cuidar do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso pai, né? Nós temos que cuidar do outro, porque se não cuidar do outro, o outro traz o vírus para nós. Então nós temos que cuidar dele também. Olha aqui, Jesus nos ensinou isso. Não é? Jesus ensinou isso. Queira para o próximo que deseja a ti. Mas nada mais prático do que tivemos de fazer nessa pandemia. Cuidar do outro. Foi isso que nós tivemos de fazer. Nós temos que cuidar do nosso companheiro de trabalho. Olha, onde você está indo? Cuidado, você não... Eu, então, já vê que ele não tem muita disciplina, a gente já se afasta. Não faça isso. Os nossos filhos, os nossos jovens, devemos de cuidar, até eles aonde vai ou não. Então, alteridade, cuidar do outro, valorização do outro. E eu acrescento aqui, saudade do outro. Saudade do outro. Eu tenho 2 irmãs biológicas, e tenho uma, melhor dizendo, que ontem, depois desse período inteiro, eu a vi. No aniversário da minha neta, do meu filho, que está presente aí, o Naron, é nutricionista também, viu, Monique? Seu colega aí, o Naron. Então, aniversário da minha neta, ontem, 4 anos, filho da Naron, e lá estava ela. Nos emocionamos quando nos abraçamos. 1 ano e meio sem ver, ela mora aqui no Sudoeste. Eu sei que cada um de vocês tem uma história dessa. Foi isso que então é saudade do outro. Aquela pessoa que você pensava que não gostava muito, de repente você está morrendo de saudade dela. Morrendo de saudade dela. Esse dia eu ri bastante, eu dei gostosa gargalhada, porque a Lu falou assim para mim: poxa, eu estou com vontade tanto de ouvir alguém cantar, que até o fulano eu já estou achando bonito ele cantar. Agora esse fulano, ele canta pior do que ele, só eu para cantar. Entendeu? E ela estava dizendo, até ele eu já quero ouvir cantar. Esse dia, nós escutamos aqui no grupo, né, a nossa irmã cantando aí uma música, eu me emocionei. Realmente eu emocionei ela cantar a musiquinha aí. A voz dela é muito doce. E que vozinha doce, meu Deus do céu. Se eu tivesse uma voz daquela, eu não trabalhava não, só ia cantar. Então, saudade do outro, gente. Saudade do outro. Olha essas carinhas aqui. 2 anos que eu não vejo. Já vi o Maurício, o Paulo, eu já vi. O Paulo Nascimento foi um dia lá me auxiliar lá em consertar um cano lá, né? Um vazamento de água lá. O Paulo Nascimento foi lá me ajudar a arrumar a peça lá. Então, pouca gente aqui eu vi. Nós estamos, então, saudade do outro, gente. Ô, saudade. E mostrou estamos falando de fora, e mostrou quem somos em casa, né? Mostrou quem somos em casa. Aquela convivência que vou trabalhar o dia inteiro e arrumo o que fazer na rua para não chegar em casa, para não desentender. Pronto. Portas fechadas, especialmente até mais ou menos 1 ano depois de iniciado o período, né? Mais ou menos 1 ano depois, agora está mais liberado, mas então era portas fechadas. E aí vamos conviver. Aquele velho ditado, quer conhecer alguém, coma pelo menos 1 quilo de sal junto, né? Porque o sal demora a consumir, né? Pitadas pequenas na comida. Açúcar a gente come logo.
é doce, né? Mais sal. Então, conheça alguém comendo 1 quilo de sal. E aí nós comemos, foi vários quilos de sal, sem distribuir essa atenção com outras pessoas. Então, imagina. Então, mostrou quem somos em casa. Mostrou. Essa pandemia nos obrigou a mostrar quem somos em casa. Nos conduziu à introspecção. Ajudou-nos a descobrir quem somos. O nível de tolerância. Eu fico pensando que o Maurício deve ser nada, né? O Maurício, nosso Maurício aqui presente, ele não deve se impacientar com nada. É uma calma, uma serenidade, né? É uma calma. Aí a Lu fala assim, mas quando o Maurício está falando, dá vontade de escutar ele umas 2 horas sem parar, né? Então, gente, a introspecção, nós conhecemos a nós mesmos, nós entramos, nós convivemos mais com a gente, com o outro e comigo mesmo. Nos deu a oportunidade de exercer a empatia, colocar no lugar do outro. Se nós estamos achando difícil conviver com a outra pessoa, que seja nosso filho, que seja nosso cônjuge, que seja o nosso pai, aquele parente, aquele que dividimos o teto, seja qualquer laço que for, nós tivemos de colocar no lugar dele, fizemos isso. Se eu estou achando difícil conviver com ele, eu estou colocando no lugar dele, como Jesus nos ensinou. Será que ele está achando que também está sendo difícil de conviver comigo? E uma palavra, esses dias eu escutei numa palestra do Paulo Maia, o presidente da Federação Espírita DF, ele falou assim, na live, perguntou para ele assim, Paulo, qual é a palavra que você daria para essa pandemia? Ele falou, metanoia. Eu ainda bem que eu tinha acabado de ler um livro com o nome Metanoia, porque eu não sabia o que era metanoia, não, gente. Mas eu li um livro. E agora, um livro de um pastor da igreja neoprotestante. Baita livro. E o nome dele é Metanoia. Metanoia. De J.B. Carvalho. Metanoia. E depois, quando o Paulo falou aquilo, eu falei, ainda bem que eu li esse livro esses dias, né? Porque eu não sabia o que era metanoia. Aí eu fui ver, gente, tem uma meia dúzia de livros que tem nome, algum título ligado à metanoia. Mas como eu não li outros, e se alguém for desprendido de ler outros livros, seja qual for, mas um bom livro, este eu sugiro. J.B. Carvalho, Metanoia. E eu aprendi nesse livro que metanoia é a transformação da mente, de crenças. Olha só, a nossa mente foi transformada nessa pandemia. Ninguém passou indelével. Nem nossas crianças, né, Rosana? Nem nossas crianças, nem elas passaram indelével. As crianças lá do nosso abrigo, gente. As crianças da Casa do Caminho. Elas também modificaram. Elas também passaram por essa metanoia, essa transformação de mente, de crença. Se ela achava que a família dela, aquelas que achavam que não é um bom parente, na ausência ela notou, ela teve de transformar isso. Reunir com a mãe virtual, reunir com o irmão virtual. Então, nós trocamos ideias. Desenvolvemos a nossa resiliência. Também todos, eu posso dizer que todos, desenvolveu a sua resiliência. Quem desenvolveu mais, ele enfrentou de maneira mais serena a crise da pandemia.
quem desenvolveu mais. Quem teve essa capacidade de adaptação, essa flexibilidade diante da pandemia, viveu melhor, conviveu melhor com os desafios, está convivendo melhor com os desafios, agora já reduzidos. Então, essa capacidade de enfrentar os desafios, a angústia, às vezes uma doença, essa flexibilidade diante do que está ocorrendo, se você desenvolveu resiliência, você passou melhor por esse período. Benefícios. Olha, benefícios, são tantos benefícios, e eu quero discutir isso com vocês. Eu quero discutir com vocês os benefícios. Vou lembrar, iniciando algum, para estimular aqui um aperitivo com vocês. Divaldo Franco, penso que, se eu não estiver equivocado, deve ser o recordista de público presencial. Ele já estive presente, ele encheu o ginásio Cláudio Coutinho, né? Encheu, lotou aquilo ali. Deve ser, sei lá, quantos, não tenho ideia, mas eu estimaria que fosse uns 5 mil, 6 mil pessoas presentes. Agora ele faz palestra, 90 mil pessoas. Haroldo Dutra faz para 40 mil pessoas. Então, isso é benefício. Um dos benefícios. Nós desenvolvemos esses pilares que nós falamos aqui, essas, poderia dizer que até qualidades, virtudes, desenvolvemos, meio na marra, meio empurrado, mas desenvolvemos. Isso é bom, não é? Foi bom. Você não quer não, mas vai empurrando. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Perguntas para vocês. Gostaria de ouvi-los. Sua religião foi um porto seguro? O Espiritismo foi um porto seguro? Te ajudou? Sua fé lhe sustentou? Qual pessoa que te orientou? Qual pessoa que te orientou? Nós temos que perder esse medo de pedir ajuda, viu? Nós temos que perder esse medo de pedir ajuda. O atendimento fraterno é sigilo para o atendente, mas para o atendido não é. Esse dia eu pedi ao Maurício que me atendesse. Ué, eu preciso de atendimento, ué. Ninguém está imune a isso. Então, sua fé, qual pessoa lhe orientou? Que lição você aprendeu com a pandemia? Qual a sua proteção maior? Foi a prece? Familiares? Remédio? Meditação? Procedimento que você teve diante da pandemia? Olha, qualquer livro, qualquer não, a grande maioria dos livros espíritas, desde sempre, fala em meditação. Mas o percentual é baixíssimo dos espíritas que praticam meditação. Sabe por quê? Nós temos preconceito da meditação. A gente pensa que meditação é aquele negócio de hindu que senta em cima das perninhas e fica, cruza os dedinhos e fica a um. Meditação, a gente pensa que é yoga. A gente pensa que é coisa de quem não tem o que fazer, daquele movimento hippie lá de 72, aquilo é meditação. Gente, meditação não é isso. Meditação está presente nas grandes empresas, nos treinadores e atendentes, terapeutas dos governantes mais famosos desse globo terrestre. Praticam meditação. E a gente lê e a gente não pratica. Até que, enfim, nessa pandemia, a meditação foi disseminada.
foi disseminada. Eu até tenho uma lista aqui. Eu anotei aqui uma lista, porque depois eu podia esquecer, falando para esse público de 90 mil pessoas, eu posso ficar emocionado. Olha, eu anotei assim de gente que tem credibilidade. TV7, 7 com C. TV7, o nosso Rossandro Klinger. Rossandro Klinger. Gente, interessante, você sabia que o nome do Rossandro não é Rossandro, é Irineu. Isso eu descobri. Ele disse que achava o nome dele muito feio, e a mãe dele era jornalista. Ele falou, mas mãe, você é jornalista, me põe um nome desse. Como é que eu vou ser famoso com o nome desse? Aí ele inventou esse nome, achou bonito, Rossandro Klinger, né? Aí botou, se autodenominou. Ele tem dezenas de livros escritos, é um psicólogo, um baita psicólogo. Então, TV7, você pode pesquisar por Rossandro Klinger ou vai direto na TV7. Louise Hay é uma escritora americana extraordinária, gente. Louise Hay. Pesquisa no Google, no YouTube, vocês vão achar muita coisa de Louise Hay. Eu tenho os livros dela e nessa pandemia eu não abandonei a meditação. Onde eu moro, nos últimos 22 anos, então, 22 anos atrás eu já praticava meditação, porque quando eu construí essa casa, eu construí uma sala de meditação, onde ali não vai ter comentários desequilibrados, ali deve ser preservado. E há 22 anos atrás eu construí na antessala do quarto uma sala de meditação. Então já pratico desde lá. Imagina se não praticasse. Nossa Senhora, eu atacava um por dia. O Wilson Alencar, eu recomendo. Fábio Lima é jovem, começou esses dias, né? E o nosso Haroldo Dutra. Haroldo Dutra, ele criou, inclusive, um canal chamado Odisseia. E o Haroldo e o Rossandro, eles são profissionais dessa área. O Haroldo é juiz por formação, profissionalmente. Ele é formado em neurociência, psicologia e direito, é claro, porque senão ele não era juiz. E ele tem esse canal, Odisseia. Ele é um profissional, ganha dinheiro com isso. Mas no espiritismo, ele, como todos sabemos, não se cobra. A profissão dele para lá, ele vende os cursos dele de meditação, disso, daquilo, de autoestima, mas ele tem também o espiritismo, ele bem separado isso. Ele não vende nada de espiritismo, ele não cobrou um centavo para fazer uma palestra, deslocar sua passagem, pronto. Então, Haroldo Dutra. Eu vou citar um padre, Lauro Trevisan. Gente, é gostoso meditar com Lauro Trevisan. Primeira coisa que é um padre, aquele barbichinho gostoso, ele já está com mais de 90 anos. É gaúcho, ele tem mais de 100 livros publicados. Então, meditação com Lauro Trevisan. Então, pratique. Pronto, eu queria que vocês abrissem os vossos microfones, aquelas pessoas que assim desejam, e me responder. Sua religião foi um porto seguro? Sua fé lhe sustentou? Qual pessoa lhe orientou? Que lição você aprendeu? Quais os ganhos? Qual a proteção? Que meios você usou para cuidar-se? Nesse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, conta a história que os dirigentes de centros espíritas foram atacados. As pleiades de espíritos perversos juntaram-se, prepararam-se e atacaram os dirigentes de centros espíritas. E aqui relata: só quem passou sabe. Fui eu fazer tratamento no grupo de tratamento mediúnico da quinta-feira. Por que não foi? Eu me senti assim, preciso de tratamento, fui fazer o tratamento. E fiz, e ainda bem, graças a Deus e aquele grupo que atravessamos sem afundar, atingimos a outra borda do rio. Vamos lá. Agora,
Um dos participantes fará a oração de encerramento. Vamos então, todos nós, agradecer a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, mais este momento feliz de encontro entre corações que estão tão próximos, por essa doutrina que nos abriga, que nos estimula, que nos encoraja, que nos oferece bom ânimo. Pai amoroso e bom, queremos endereçar-te a gratidão dos nossos corações neste momento, Senhor, em que muitos irmãos nossos em humanidade se encontram naquele túnel, Senhor, escuro, das reclamações, da desesperança, mas abrigados nessa doutrina, aprendemos a acender uma chama ao invés de reclamar da escuridão. Temos o Evangelho, temos Jesus, temos a espiritualidade amiga a nos encorajar, a nos oferecer bom ânimo, a nos dar a oportunidade de avançar com coragem, com fé, com segurança, abrigados nessa doutrina consoladora e estender a todos aqueles que nos circundam o estímulo da amizade, do afeto, da convivência fraterna. Animados por Jesus, estimulados pelo Teu Evangelho, nós queremos Te agradecer, Pai, e pedir-te que continue nos abençoando, nos infundindo coragem e bom ânimo para que possamos dar novos passos seguros na direção do Teu reino celeste. Estende a Tua bênção amorosa a cada um de nós, aos nossos familiares e a esta enorme família humana tão necessitada, Senhor, da Tua misericórdia. Que a luz do Teu divino amor, a Tua bênção e a Tua paz nos alcance a todos, nos mantenha em sintonia permanente com Jesus, com os benfeitores espirituais que nos auxiliam e nos ajudam, que possamos continuar na Tua sintonia de amor e de paz. Que assim seja. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.